Revista Espírita. Quarto ano, 1861. Jornal de Estudos Psicológicos. Publicada sob a direção de Allan Kardec. Maio de 1861. Conversas familiares de além-túmulo. O Dr. Glass. Nascido em Lyon, morto em 21 de fevereiro de 1861, com a idade de 35 anos e meio. Sociedade Espírita de Paris, 5 de abril de 1861. O Sr. Glass era um fervoroso espírita, sucumbiu a uma longa e dolorosa enfermidade cujos sofrimentos não foram abrandados senão pela esperança que o espiritismo dá. Sua vida laboriosa e acidentada de amargas inquietações, e um acidente desconhecido de início, abreviaram a sua existência. Foi evocado a pedido de seu pai. 1. Evocação. Resposta: estou aqui. 2. Ficaremos encantados em conversar convosco, primeiro por condescender ao desejo do Senhor vosso Pai e de sua mulher, e em seguida porque, tendo em vista o estado dos nossos conhecimentos, esperamos disso aproveitar para nós mesmos. Resposta: eu desejo que esta comunicação seja, para aqueles que me lamentam, uma consolação, e para vós, que me evocastes, um objeto de estudos instrutivos. 3. Parece que sucumbistes a uma cruel enfermidade, poderíeis nos dar algumas explicações sobre a sua natureza e a sua causa? Resposta: minha enfermidade, eu o vejo bem claramente hoje, era toda moral e acabou por me fazer o corpo morrer dolorosamente e aos poucos. Quanto a me estender longamente sobre os meus sofrimentos, eu os tenho ainda bastante presentes para não lembrar-me deles. Um trabalho renitente, unido a uma agitação contínua no cérebro, foi a verdadeira fonte de meu mal. Nota: esta resposta está confirmada pela passagem seguinte da carta de seu pai. Sua vida laboriosa e acidentada de amargas inquietações, e um acidente desconhecido de início, abreviaram a sua existência. Esta carta, de nenhum modo, fora lida antes da evocação, e nem o médium, nem os assistentes, não tinham conhecimento desse fato. 4. Parece também que as vossas crenças vos ajudaram a suportar os sofrimentos com coragem, e por isso vos felicitamos. Resposta: eu tinha em minha consciência de uma vida melhor, é dizer bastante. 5. Essas crenças contribuíram para apressar o vosso desligamento? Resposta: infinitamente, porque as ideias espiritualistas que se pode ter sobre a vida são, por assim dizer, indulgências plenárias que afastam de vós, depois da morte, toda a influência terrestre. 6. Quereis, eu vos peço, nos descrever, o mais exatamente possível, a natureza da perturbação que experimentastes, a sua duração e vossas sensações quando vos reconhecestes. Resposta: eu tinha em mim, quando morri, o perfeito conhecimento de mim mesmo, e entrevia com calma o que tantos temem com tanto pavor. Minha morte foi curta e a consciência de mim mesmo não mudou. Ignoro quanto tempo durou a perturbação, mas quando despertei, realmente, eu estava morto. 7. No momento em que vos reconhecestes, vos encontrastes isolado? Resposta: sim, de resto, estava ainda, pelo coração, todo para a terra, não vi espíritos ao meu redor imediatamente, pouco a pouco somente. 8. Que pensais de vossos confrades que procuram, pela ciência, provar aos homens que neles não há senão matéria, e que só o nada os espera? Resposta: orgulho. Quando estiverem perto da morte, talvez o farão calar, eu lhes desejo. Como dizia Lamennais há pouco, há duas ciências, a do bem e a do mal, eles têm a ciência que vem do homem, é a do mal. Nota:
O espírito faz alusão a uma comunicação que Lamenais acabara de dar um instante antes, o que prova que ele não esperara a evocação para vir à sessão. 9. Estais, frequentemente, junto de vossa mulher, de vosso filho e de vosso pai. Resposta: quase constantemente. 10. O sentimento que experimentastes, vendo-os, é diferente daquele que sentíeis quando vivo e quando estáveis junto deles? Resposta: a morte dá aos sentimentos, como às ideias, uma visão ampla, mas cheia de esperança que o homem não pode compreender sobre a terra. Eu os amo, mas os quereria junto de mim, sobretudo tendo em vista as esperanças futuras que o espírito deve ter coragem e sangue frio. 11. Estando aqui, podeis vê-los em sua casa sem deixar o vosso lugar? Resposta: perfeitamente. Nota: um espírito inferior não o poderia, só aqueles que têm uma certa elevação podem ver simultaneamente dois pontos diferentes, os outros estão ainda muito terra-terra. Certas pessoas, lendo esta resposta, sem dúvida, dirão que era uma boa ocasião de controle, que fora preciso perguntar ao espírito o que faziam os seus parentes nesse momento, e se assegurar se era exato. Com que objetivo faríamos? Para nos assegurar de que era verdadeiramente um espírito que nos falava. Mas, então, se não fosse um espírito, seria porque o médium nos enganava. Ora, há vários anos que esse médium dá o seu concurso à sociedade, jamais tivemos motivos para suspeitar de sua boa fé. Se assim fora, como prova de identidade, isso não nos teria servido para grande coisa, porque um espírito enganador poderia sabê-lo tão bem quanto um espírito verdadeiro. Essa questão, pois, entraria na categoria de perguntas de curiosidade e de prova que desagradam os espíritos sérios, e às quais jamais respondem. Como fato, sabemos por experiência que isso é possível, mas sabemos também que, quando um espírito quer entrar em certos detalhes, o faz espontaneamente, se julga útil, e não para satisfazer um capricho. 12. Fazeis uma distinção entre o vosso espírito e o vosso perispírito, e qual diferença estabeleceis entre essas duas coisas? Resposta: eu penso, portanto, sinto e tenho uma alma, como disse o filósofo, não sei mais do que ele sobre esse ponto. Quanto ao perispírito, é uma forma, como sabeis, fluídica e natural, mas procurar a alma é querer procurar o absoluto espiritual. 13. Credes que a faculdade de pensar reside no perispírito, em uma palavra, que a alma e o perispírito sejam uma só e a mesma coisa? Resposta: é absolutamente como se perguntasseis se o pensamento reside em vosso corpo, um se vê, o outro se sente e se concebe. 14. Sois assim não um ser vago e indefinido, mas um ser limitado e circunscrito? Resposta: limitado, sim, mas rápido como o pensamento. 15. Quereis precisar o lugar em que estáis aqui? Resposta: à vossa esquerda e à direita do médium. Nota: o Sr. Allan Kardec se coloca no mesmo lugar indicado pelo espírito. 16. Postes obrigado a deixar o vosso lugar para me ceder? Resposta: de modo nenhum, nós passamos através de tudo, como tudo passa através de nós, é o corpo espiritual. 17. Estou, pois, mergulhado em vós? Resposta: sim. 18. Por que é que não vos sinto? Resposta: porque os fluidos que compõem o perispírito são muito etéreos, não bastante material para vós, mas pela prece, pela vontade, pela fé, em uma palavra, os fluidos podem se tornar mais ponderáveis, mais materiais, e afetar mesmo o toque, o que ocorre nas manifestações físicas e que é a conclusão desse mistério. Nota: suponhamos um raio luminoso penetrando num lugar escuro,
pode-se atravessá-lo, mergulhar nele, sem alterar-lhe a forma nem a natureza. Embora esse raio seja uma espécie de matéria, ela é tão sutil, que não faz nenhum obstáculo à passagem da matéria mais compacta. Ocorre o mesmo com uma coluna de fumaça de vapor que se pode igualmente atravessar sem dificuldade. Somente o vapor, tendo mais densidade, fará sobre o corpo uma impressão que a luz não faz. 19. Suponhamos que, neste momento, poderíeis vos tornar visível aos olhos da Assembleia. Que efeito produziria os nossos dois corpos assim um no outro? Resposta: o efeito que vós mesmos vos figurais naturalmente. Todo o vosso lado esquerdo seria menos visível do que o vosso lado direito. Ele estaria no nevoeiro, no vapor do perispírito, seria o mesmo do lado direito do médium. 20. Suponhamos agora que pudesseis vos tornar não apenas visível, mas tangível. Como isso ocorre algumas vezes, poder-se-ia isso conservando a situação em que estamos? Resposta: forçosamente eu mudaria pouco a pouco de lugar, me construiria ao vosso lado. 21. Há pouco, quando vos falei só da visibilidade, dissestes que estáveis entre o médium e eu, o que indica que mudastes de lugar. Agora, para a tangibilidade, parece que vos afastaríeis ainda mais. É que não é possível que tomasseis essas duas aparências conservando a nossa primeira posição, eu ficando mergulhado em vós? Resposta: não, de nenhum modo, uma vez que respondo a essa pergunta. Eu me reconstruiria ao lado, não posso me solidificar nessa posição, aí não posso estar se não se permaneço fluídico. Nota: dessa explicação ressalta um ensinamento sério. No estado normal, quer dizer, fluídico invisível, o perispírito está parcialmente penetrado da matéria sólida. No estado de visibilidade, já há um começo de condensação que o torna menos penetráveis. No estado de tangibilidade, a condensação é completa, e a penetrabilidade não pode mais ocorrer. 22. Credes que, um dia, a ciência chegue a submeter o perispírito à apreciação dos instrumentos, como ela faz com os outros fluidos? Resposta: perfeitamente. Não conheceis ainda senão a superfície da matéria, mas a sutileza, a essência da matéria, não a conhecereis senão pouco a pouco. A eletricidade e o magnetismo são caminhos certos. 23. Com qual outro fluido conhecido perispírito tem mais analogia? Resposta: a luz, a eletricidade e o oxigênio. 24. Há aqui uma pessoa que crê ter sido vosso companheiro de colégio, vós a reconheceis? Resposta: não a vejo, não me lembro mais. 25. É o Sr. Lucien B., de Montbrison, que esteve convosco no colégio de Lyon? Resposta: jamais acreditei vos reencontrar assim. Fiz muitos estudos sobre a Terra, mas vos asseguro que meus estudos, como espírito, são mais sérios ainda. Obrigado, 1000 vezes, pela vossa lembrança.